Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui uma vez mais reunidos para podermos falar sobre o assunto da lição, a última lição do primeiro trimestre de 2020. Agora nós estamos abordando o assunto sobre o novo homem Jesus Cristo. E nós temos aqui, dentro da nossa lição, o texto base que está em João 3, do versículo 1 até o versículo 16, onde vai abordar, que é de conhecimento de todos nós, o encontro de Nicodemos com Jesus, onde Nicodemos vai fazer algumas indagações a Jesus sobre o novo nascimento. E Jesus ali vai pontuar algumas questões e algumas respostas para Nicodemos também dentro dessa questão. Só que Nicodemos não estava conseguindo compreender ou acompanhar o raciocínio de Jesus devido à visão. A visão e a fala de Jesus estava no âmbito espiritual, assim que Nicodemos estava totalmente no âmbito material ou natural. Então não era de compreensão fácil ou facilitada de Nicodemos entender essas questões do novo nascimento. Dentro da nossa lição tem um objetivo geral, que é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Não tem como o homem ser salvo sem ser regenerado do seu estado de pecaminosidade. Há uma necessidade de uma regeneração desse homem que foi afetado pelo pecado lá em Adão. Então, a única forma de se refazer ou de se obter um novo homem somente através da regeneração que é em Cristo Jesus. Nós temos aqui os objetivos específicos também, que é, primeiro, apresentar o novo nascimento do homem. Nós vamos abordar isso aqui com muita integridade, com muita sinceridade dentro do contexto da lição, o novo nascimento, ou o nascimento do novo homem. Em segundo tópico, nós vamos falar sobre a justificação do novo homem, como que se dá isso, a forma, que acontece, tanto a regeneração quanto a justificação, e vamos enfatizar a santificação do homem. Vamos falar sobre esse processo na vida do homem constantemente, diurnamente, que é a santificação. Muito bem. Nós vamos então, falando sobre o novo nascimento, definiremos a regeneração, a necessidade que todos os homens têm de nascer de novo, as características desse ato, quais instrumentos que Deus usa para operar o novo nascimento no pecador, e por fim pontuaremos a guerra que existe entre o interior, que é a velha, e a nova natureza, e o que devemos fazer para subjugarmos a inclinação da natureza pecaminosa. Muito bem, definindo aqui regeneração, que está aqui atrelada ao novo nascimento desse novo homem. Teologicamente, o nascimento ou regeneração é o milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo, tornando-se participante da vida e da natureza divina. Através da regeneração, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual. A palavra regeneração, ela é composta de duas palavras do grego, que é palin, novamente, e gênesis, que é nascimento. Então significa, portanto, novo nascimento. O pastor Eurico Bergstein, ele vai dizer que a regeneração ou o novo nascimento significa o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus para ser seu filho e participante da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. A doutrina da regeneração é bíblica e foi ensinada por Jesus e pelos seus santos apóstolos. Temos várias referências aqui, vou citar aqui algumas só para
os irmãos aí observarem. 2 Coríntios 5,17, Gálatas 6,15, nós temos João 1,12, 13, nós temos ainda Tito 3,5, Tiago 1,18 e 1 Pedro 1,23. A necessidade da regeneração, vamos falar da necessidade. Deus criou os seres humanos em um estado de perfeição. Deus fez o homem reto, tá? Eclesiastes vai dizer isso. Uma das características que Deus concedeu ao homem foi o poder de livre-arbítrio. Gênesis 2,16 está lá, os irmãos podem conferir. O primeiro casal fez uso da liberdade e quis desobedecer a Deus. O que seguiu-se a este mal uso da liberdade humana foi um estado de pecaminosidade. O homem usa o livre-arbítrio para o lado errado, da forma errada. Então entra em contradição com Deus. E agora já não mais nutre um relacionamento com Deus como Deus queria relacionar-se com o homem. Da qual não podemos escapar e reverter sem o auxílio divino. Dentre as consequências que o pecado trouxe ao homem, a principal dela foi a morte espiritual. Isso é notório, não tem como. Gênesis 2, 16, 17 vai fazer uma abordagem mais aprimorada sobre isso. A morte espiritual é a separação espiritual de Deus. Isaías vai dizer isso no capítulo 59 e no verso 2. Então, como toda a humanidade estava representada em Adão, quando ele caiu em transgressão, também toda a humanidade caiu com ele. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro quando assevera que por um homem o pecado entrou no mundo. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Confira também Romanos 2, 10, 12. Norman Geisler acrescenta dizendo: todo descendente de Adão, toda pessoa nascida de pais naturais desde o tempo da queda, também está espiritualmente morto. Diante de tal situação espiritual da morte, faz-se necessário o homem nascer espiritualmente de novo. Portanto, a regeneração é uma necessidade de todos os homens. Vejamos, quando o homem cai em pecado, nós conhecemos a história lá no capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis. Deus forma o homem para o homem viver eternamente, mas o homem com esse livre-arbítrio vai escolher, e a escolha foi errada, a escolha não foi uma escolha acertada, caiu em pecado. Então houve o quê? Um rompimento, uma ruptura no relacionamento desse homem com Deus. E eu quero enfatizar para vocês aqui que 4 grandes áreas na vida do homem foi afetado pelo pecado. A primeira grande área, nós estamos aqui batendo e rebatendo e falando sobre a questão do relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus que quer nutrir, manter um relacionamento com o homem. Nós temos aí diversas passagens bíblicas que pode aí talvez avaliar ou embasar nossa fala aqui nesse momento. Veja que Deus faz o homem, cria o homem, coloca o homem, certo, dentro do jardim do Éden. E a Bíblia vai relatar que toda tarde o Senhor Deus ia ter com Adão para conversar com Adão. Na virada da tarde, Deus se aproximava para conversar com Adão. Até que Adão peca. E Deus procura Adão para ter aquele diálogo que ele tinha diariamente com Adão. E agora não mais Adão se encontrava para que pudesse ter esse diálogo com Deus por causa do pecado. Então veja que a primeira grande área que o pecado afeta na vida do homem é o seu relacionamento com Deus. A segunda grande área que o pecado vem afetar é o relacionamento do homem consigo mesmo. Está atrelado à psique desse homem, ao psicológico desse homem. Esse homem agora ele cria uma perspectiva de vida atribulada consigo mesmo, porque o psicológico foi afetado pelo pecado. Agora ele não consegue entender mais, da forma natural os planos de Deus para si, para ele mesmo. Então é instaurado aqui
um problema de sorte e psicológica. A terceira grande área que é apontada como afetada pelo pecado é também a área dos relacionamentos interpessoais. Veja que o relacionamento de Adão e Eva era um relacionamento até então, um relacionamento bom, um relacionamento prazeroso. Porém, após a queda, após o pecado ser consumado, a primeira coisa que nós encontramos na boca de Adão é culpando a sua esposa. Vira para Deus e diz: a esposa que tu me deste. Então veja que afetou também essa questão do relacionamento interpessoal. Foi afetada pelo pecado. Essa é a terceira grande área na vida do homem afetada pelo pecado. A quarta grande área na vida do homem afetada pelo pecado, e eu posso aqui precisar para vocês, é o convívio desse homem com o meio ambiente em sua volta. Veja que a degradação ambiental é totalmente trazida por causa desse pecado original. Lá no Jardim do Éden, o homem começou a explorar a natureza, o homem começou agora a tirar da natureza a sua sobrevivência, aquilo que ele necessita. Então a exploração, não só dentro do contexto de sobrevivência, mas em todas as áreas, o homem tem explorado no decorrer dos milênios. Isso nós temos observados aí dentro do contexto do que é a natureza e o que está sendo representada para nós em formas, né, que a natureza tem respondido a esse homem. Muito bem. Então, essas quatro grandes áreas, né, há uma necessidade de se falar dessas quatro grandes áreas que foram afetadas pelo pecado, né, que é o relacionamento do homem com Deus, esse relacionamento do homem consigo mesmo, o relacionamento interpessoal e também o relacionamento com o meio ambiente à sua volta. Então, sem o novo nascimento, o homem permanece morto espiritualmente. Paulo vai dizer que o homem não regenerado está morto em delitos e pecados. Vale salientar que essa morte não é incapacidade de corresponder ao chamado de Deus, mas a separação espiritual da presença dele. Veja que nós já falamos sobre isso. Separação da presença de Deus, morte espiritual. Paulo disse que o homem nessa condição não compreende as coisas de Deus, e é verdade, porque a palavra de Deus ela se discerne espiritualmente. Quando que o homem, ele dentro da vida pecaminosa, ele não consegue compreender a não ser o que está naturalmente exposto a ele no dia a dia. Então o pecador só pode ser vivificado quando exposto à pregação da palavra, que ilumina o seu entendimento. É a palavra que traz esse afloramento de explicitez, né? Vamos dizer dessa forma. Essa palavra talvez não encontre dentro do nosso vocabulário, mas é que torna explícito todo o pecado do homem e a necessidade desse homem voltar-se e ser regenerado por Jesus. Então veja que até então obscurecido pelo pecado. Esse entendimento está obscurecido pelo pecado. Efésios 4:18, e pelo diabo. Porque veja você, Tiago vai dizer que nós temos três grandes inimigos. O primeiro inimigo somos nós mesmos. Lembra que eu falei para vocês lá da questão psicológica? Nós estamos numa luta diária contra o nosso interior, contra a nossa carne. É essa carne aqui que eu preciso mortificar, como Paulo vai nos aconselhar. É essa carne que eu preciso mortificar. Veja vocês então que nós temos o primeiro grande inimigo, que é o quê? É eu mesmo, é a minha carne. É a minha carne. Então eu preciso compreender e entender que eu preciso mortificar essa carne. O segundo grande inimigo do homem, segundo Tiago vai dizer, é o mundo. O mundo que eu digo é essa questão da visão cósmica, das filosofias. Então esse é o mundo que nós temos como inimigo diário para as nossas vidas. E o terceiro grande inimigo é o próprio diabo, que ele não deixa e nunca
ele cede ou deixa de fazer ou criar maneiras de tentar nos dilubriar para poder tirar a nossa atenção do Senhor Jesus Cristo. Semeando sempre e nos ofertando, né, com pratos que aos nossos olhos parecem, né, muito bons, mas que vai trazer prejuízo terríveis para as nossas vidas. Então, esses 3 grandes inimigos que nós estamos falando aqui também. No entanto, mesmo sendo iluminado, a pessoa pode optar por aceitar ou rejeitar o plano da salvação. Então, quer dizer, isso aí está atrelado ao livre-arbítrio desse homem. Então, ele que escolhe, quero ser salvo ou não ser salvo. Deus não interfere nisso. A palavra está aí. A palavra existe para isso. O Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Agora, eu preciso querer também, porque a palavra é muito enfática, que é graça imerecida, é favor imerecido. Isso aqui nós poderíamos fazer uma pequena abordagem rápida aqui, falando sobre essa questão do amor, que nós falamos muito abstraticamente, porque o amor é abstrato mesmo. O amor precisa de algo material para poder trazer à luz, né, a esse amor. E se nós formos para João 3,16, que está aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Muito bem, isso aos nossos olhos parece muito bonito. Amar, eu amo, isso é muito bonito. A gente poder, né, falar, proferir palavras dessa natureza, que nós amamos. Mas na verdade nós precisamos demonstrar na prática. Nós precisamos demonstrar com ações. Amor não se comprova abstraticamente. Amor se comprova com atitudes. Nós precisamos ter atitudes em relação ao amor. E o versículo 16 do capítulo 3 de João, ele vai justamente mostrar isso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas veja só, qual é a forma de expressão que Deus faz para poder provar o seu amor? Ele dá o seu único filho, o seu filho unigênito, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que Deus demonstra seu amor através de uma atitude. É isso que nós precisamos compreender. Não adianta eu simplesmente verbalizar que eu amo. Não adianta eu simplesmente falar que amo, quando na verdade eu não crio uma forma de expressão, uma materialidade para mostrar esse amor. Correto? Então, Deus demonstra o seu amor. E da mesma forma, nós, como igreja do Senhor, precisamos demonstrar esse amor na forma, né, de praticidade. Eu preciso ter alguma coisa que venha trazer, né, a veracidade desse amor que eu falo, né, para com o meu irmão. Correto? Muito bem. Seguindo aqui, sem o novo nascimento, o homem não tem acesso ao reino dos céus, ou o reino de Deus. Por melhor que seja uma pessoa, ela não pode produzir uma salvação. Não existe essa. Ah, porque praticou boas obras. Ah, porque fez isso. Ah, porque é bonzinho aqui, é bonzinho ali. Não tem como. Certo? Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aí ele vai dizer que ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não tem como, não existe uma outra forma. As minhas obras não vão me salvar. As minhas obras não vai tornar viável o meu caminho para o céu. Então, só através de Jesus, só através de Cristo. Correto? Seguindo aqui então, Jesus declarou ao religioso Nicodemos 3 vezes que é necessário nascer de novo. Certo? Moody, na sua obra, vai dizer que não é simplesmente uma exigência pessoal, mas universal. Segundo o Mestre Jesus, o novo nascimento é necessário porque, sem ele, o homem não pode ver o reino de Deus. João 3,3, tá? Tampouco entrar nele. Então não pode ver e nem entrar.
se não aceitar, se não se render, certo? Se não aceitar a Jesus como Salvador. Continuando aqui, o homem do jeito que está não pode, voltando, né? Repetindo, o homem do jeito que está não pode ter acesso ao reino de Deus, pois é filho da ira por natureza. Lembra que eu falei lá no início sobre essa questão do pecado lá original de Adão? Ele criou essa separação entre o homem e Deus, tá? Agora não podemos mais termos aquele amparo de vivermos eternamente, a não ser agora através do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Aceitar a Jesus como Salvador. Aí sim, eu vou ter acesso aos céus de novo, através da pessoa bendita de Jesus. Correto? Muito bem. Então, seguindo aqui... somente quando nasce de novo, este homem é criado em verdadeira justiça e santidade, requeridas por Deus, para que tenha acesso ao reino. Efésios 4, versículo 24, tá certo? Então vamos aqui agora, eu vou apresentar para vocês algumas características, né, da regeneração. Uma das características da regeneração é um ato espiritual. A desobediência humana recebeu uma sentença, a morte, tanto física quanto espiritual. Veja você, é dupla morte, certo? Dupla morte. Gênesis 2,16. Essa morte espiritual implica na separação da presença de Deus. Falei para vocês lá naquela questão das quatro grandes áreas, né, que o pecado afetou na vida do homem. Portanto, morto espiritualmente, o homem necessita nascer de novo, tá? Não tem como nascer de novo espiritualmente para ter comunhão com Deus. Por isso, no discurso de Jesus com Nicodemos, o mestre diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver, entrar, estar, habitar no reino de Deus, tá? Segundo o dicionário Bacon, a palavra traduzida como de novo é anoten, que tem vários significados, e um deles é de cima, tá? Acerca disso, nós podemos ver, o Messias estaria então dizendo que o único requisito para viver nesta terra é ter um nascimento físico. Igualmente, o único requisito para viver um dia nos céus é ter um nascimento espiritual. Esse nascer é do Espírito, em nada tem a ver com a reencarnação, que é um ensinamento que não encontra apoio nas Escrituras. Aliás, Nicodemos perguntou se a regeneração era vir de novo à vida fisicamente. Lembra disso? Prestou atenção no texto e no contexto? Voltando ao ventre materno. Veja só o que Nicodemos está falando. Jesus respondeu dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito simples. Não tem como você criar nenhuma outra expectativa dentro dessa fala de Jesus. É muito simples. É muito simples. Jesus aqui usa uma palavra simples. O que é da carne é carne, e o que é do Espírito é Espírito. Não tem como confundir essas coisas. Correto? Agora, um ato interior. Aqui um segundo subtópico. O profeta predisseram este ato sobrenatural. Está lá em Deuteronômio 36, Jeremias 24, 7. Embora o Antigo Testamento tenha em vista a nação de Israel, a Bíblia emprega várias figuras de linguagem para descrever o que acontece no novo nascimento. Nestas passagens bíblicas, o novo nascimento é comparado a uma cirurgia interior, deixando claro que a regeneração é um ato divino operado pelo Espírito Santo no espírito do homem. Muito bem, tá? A regeneração altera a natureza interior do pecador. Gálatas 5, 16 e 17, Colossenses 3, 5, 1 Pedro 2, 11, 2 Pedro 1, 4. Essas são as referências para poder
falar sobre essa natureza regenerada, essa alteração na natureza regenerada do pecador, tá? A regeneração também é um ato instantâneo e distinto. Ó, preste atenção. Diferente da santificação, que é um processo, a regeneração é um ato instantâneo, tá? A palavra instantâneo, segundo o Aurélio, significa que se dá em instante, rápido, súbito. O apóstolo Paulo nos diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É bom destacar também que a regeneração é uma etapa da salvação distinta da justificação, ó, da santificação e da glorificação. A ordem segue-se assim. Primeiro o pecador é declarado justo, tá? Em seguida ele é feito justo, regeneração, tá? Então, recapitulando, ó, ele é declarado justo, justificação. Em seguida ele é feito justo, regeneração. Depois ele vai se tornando justo, santificação. E por fim, ele será perfeitamente justo na glorificação. Amém? Deu para compreender? Deu para entender? Agora vamos ver aqui como se dá a regeneração. Como que acontece? O novo nascimento não é produzido pelo próprio homem, nem pela religião, centros de ressocialização ou qualquer outro meio terreno. Abaixo destacaremos os meios pelos quais o homem pode ser regenerado. Veja só, pela palavra de Deus, um instrumento da regeneração. O Mestre Jesus ensinou que o novo nascimento é operado através da palavra de Deus, João 3,5. Correto? A água de que fala o Senhor é meramente um símbolo de purificação, como ensinava o Antigo Testamento. Logo, esta água aqui é símbolo da palavra. João 15:3, Efésios 5:26. Ó, observe vocês, e não as águas do batismo. Não podemos confundir, tá? Não as águas do batismo. O batismo em si não pode lavar pecados nem regenerar o pecador. Na verdade, a palavra de Deus é divina semente e o agente purificador. Quando ela é aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o milagre do novo nascimento. É o que Tiago nos diz. Ele nos gerou pela palavra da verdade. A expressão palavra da verdade refere-se ao Evangelho. Então veja, o batismo é um símbolo, correto? É um símbolo, é uma forma de você, né, confessar diante dos homens, tá? Confessar diante dos homens a sua aceitação, né? Ou a sua forma de deixar as coisas mundanas e agora optar pelas coisas de Deus ou pelo Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem? Vamos seguir? Legal.